Brasil que dá certo está aqui. Revista eletrônica Cidades e Negócios. Associe sua marca às matérias e entrevistas de alto nível. Mostre-se a um público-alvo de qualidade. Conheça e anuncie. Revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, número 8.429, de 1992. A lei alteradora foi fruto de intensos debates no Congresso Nacional e um dos objetivos foi dar mais clareza e objetividade ao assunto, além de oferecer maior segurança jurídica aos agentes públicos. Vamos saber mais sobre a Lei de Improbidade Administrativa conversando com a advogada Vládia Pompeu. Ela é mestre em Direito, procuradora da Fazenda Nacional, assessora especial do Advogado-Geral da União, professora de cursos de graduação e pós-graduação em Direito no IDP e palestrante. Doutora Vládia, os debates sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa chegaram ao final no Congresso Nacional e a lei alteradora já foi sancionada pelo presidente da República. Pergunto, qual a sua visão geral sobre o impacto desse novo texto no dia a dia dos servidores públicos? Bom dia, doutora Vládia. Bom dia a todos, meus colegas paraenses e de todo o Brasil, né? Eu tenho certeza que todos os brasileiros acompanham aí a revista eletrônica Cidades e Negócios. Queria agradecer pelo convite, é uma alegria estar aqui conversando com vocês um pouco sobre esse assunto tão palpitante, tão atual, que é a chegada, né, de grandes introduções na Lei 8429, uma lei que já é antiga, já é profunda conhecida na nossa sociedade, mas agora que foi bastante alterada com a chegada da Lei 14.230. Bem, para começar te respondendo qual é a minha visão geral sobre essa nova legislação, eu já te digo que ela é impactante, tá? As alterações realmente mudaram toda a sistemática que a gente conhecia da Lei de Improbidade Administrativa, então a gente vai conversar aqui hoje sobre os aspectos mais relevantes, eu tenho certeza disso, mas eu acho que traz um impacto não só para os agentes públicos como um todo, mas para toda a sociedade. Eu acho que hoje a gente vive num momento em que o controle social, a atenção da sociedade, principalmente nessa perspectiva de enfrentamento à corrupção, a sociedade está muito mais atenta, né? Hoje a mídia transparece essas notícias com mais rapidez, com mais celeridade, e essa nova lei, ela vai ser objeto de escrutínio, né? Para todos os integrantes da nossa população. Então, eu acho que muito para além da modificação, na realidade, dos agentes públicos, essa lei, ela traz um impacto substancial na vida social de todos nós. A gente vai ver modificações, assim, profundas, principalmente na própria classificação e capitulação dos atos de improbidade administrativa. Então, hoje a gente vai ter, com a nova legislação que já está em vigor, né, é importante que se diga, ela já está em vigor, hoje a gente já entende o ato de improbidade administrativa de maneira normativa, de uma forma bem mais concreta, né, hoje a gente precisa do dolo, a gente vai conversar sobre isso, certeza, hoje durante o nosso bate-papo, mas eu acho que toda a sociedade já tem que ficar atenta a partir de hoje, e a partir, na verdade, da data da publicação dessa legislação, porque as mudanças sociais são significativas. Com certeza. Doutora Vládia, na sua opinião, quais são os pontos mais relevantes e também os mais polêmicos a se destacar na atual versão dessa lei de improbidade administrativa? Ponto polêmico é o que não falta, ponto interessante também não. Eu acho que se eu pudesse nominar alguns pontos que eu acho principais, eu te daria 5 pontos. O primeiro deles é que hoje, né, a partir dessa inovação da Lei 14.230, para a gente classificar, para a gente identificar um ato de improbidade administrativa, a gente exige para ele a conduta dolosa do agente, né? No regimento anterior, na lei que a gente trabalhava há 2 semanas atrás, a Lei 8429, em sua redação original, existia uma possibilidade, né, da qualificação daqueles atos de improbidade, quando se referisse à lesão ao erário público, a gente inserir condutas culposas, né? O que são aquelas condutas culposas? Aquelas relacionadas a práticas de imprudência, negligência, imperícia, muitas vezes qualificadas como um descuido do agente público, ou então até daquele particular que se relacionasse com os agentes públicos na prática desses atos. Hoje isso deixou de existir.
Não existe mais. Hoje, para a gente falar em ato de improbidade administrativa, a gente tem que ter o dolo, a gente tem que ter aquela intenção fraudulenta do agente em praticar aquela conduta. Esse eu acho que é um aspecto assim, relevante. O segundo deles é a mudança na legitimação ativa para a proporção de improbidade administrativa. A partir do implemento, né, da Lei 14.230, apenas o Ministério Público é o órgão responsável por ajuizar essas ações de improbidade. Então, aí a gente já percebe que a gente vai passar por uma transição, né, vamos dizer assim, um pouco conturbada. Até então, a gente tinha procuradorias municipais, estaduais, federais, né, para ajuizar essas ações de improbidade. Hoje isso não existe mais, então a gente vai passar por um período de transição. Como é que ficarão essas ações que tinham sido ajuizadas por essas procuradorias, por essas assessorias jurídicas nos mais diversos entes federativos? Agora, como é que o Ministério Público vai absorver essa demanda? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, gente, é uma mudança significativa na qualificação daqueles atos de improbidade por malferimento aos princípios da administração pública, né? A lei nova, ela propôs uma maior racionalidade nisso, exigindo, inclusive, para a caracterização desses atos de improbidade por lesão a princípio da administração pública, uma qualificação objetiva do que a gente chama de relevante interferência no interesse jurídico tutelado. O terceiro ponto que eu acho que a gente vai ter que trabalhar com mais objetividade é a questão da retroatividade, da possível retroatividade benéfica dos novos termos da legislação. Vejam que a legislação, ela trouxe uma modificação material no conteúdo de improbidade administrativa, e a pergunta que se faz vai ser: tá, e aqueles agentes, né, aquelas pessoas que foram penalizadas pela caracterização de improbidade administrativa sob a égide da lei anterior, que hoje esses atos não são mais classificados como improbidade administrativa? Como é que fica a situação dessas pessoas? Aplica ou não aplica o princípio da retroatividade benéfica que a gente conhece lá da Constituição, direcionada expressamente pela Constituição para a lei penal? Isso a gente vai conversar também, acredito eu, na manhã de hoje. E, por fim, eu acho que essa lei, ela trouxe uma modificação processual, que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada na própria ação de improbidade, né? Antes, a ação de improbidade, ela tinha um rito mais qualificado, mais próximo das ações coletivas, e hoje a lei expressamente impõe que ela segue o rito processual das ações ordinárias. Paralelo a isso, outra mudança processual, acho que muito, muito relevante, a gente vai ver sobre a possibilidade de decretação de indisponibilidade dos bens daquela pessoa que está sendo processada numa ação de improbidade. Então, eu acho que esses são os 5 pontos mais relevantes, enquanto sociedade, enquanto operadores do direito, para a gente aplicar e absorver dessa nova normatização o melhor que ela trouxe, o melhor que ela tem a nos dizer e o melhor que ela tem a compor a nossa vida social. E fala-se muito na busca por mais segurança jurídica, mas assim, como é possível identificar, sob o olhar do agente público, essa segurança, além de eventuais vantagens alcançadas pelo novo texto da Lei de Improbidade? Você sabe que a legislação, ela está causando, vamos dizer, opiniões bem divergentes, né? Eu cheguei a ouvir em alguns manifestos, inclusive nas mídias, né, chamando a nova legislação de Código de Defesa do Corrupto. De outro lado, a gente tem escutado, né, defesas da nova legislação a partir de uma perspectiva de que ela estaria trazendo maior racionalidade à ação administrativa e um pouco mais de lógica, vamos dizer, ao conjunto total do direito sancionador que a gente tem hoje. Mas nessa perspectiva, acho que uma discussão que tem sido colocado muito relevante trouxe ou não trouxe maior segurança jurídica para os agentes públicos. Para isso, eu só queria lembrar para o pessoal que está nos ouvindo, né, que a aplicação da ação de improbidade, ela é direcionada, né, aos agentes públicos, né, e aí incluídos todos os agentes políticos, servidores públicos, bem como aquelas pessoas de direito, pessoas físicas de direito privado que têm uma relação muito próxima na prática desse ato que a gente vai qualificar como impro. Pessoa jurídica, de regra, né, ela se aplica a nova 8429, porém, desde que ela não se enquadre na 12846, que é a lei anticorrupção, que a gente já conhece de uma longa data. Mas, afora isso tudo, por que eu quis trazer essa questão? Esse ponto de
de clareza, né, a quem efetivamente se aplica de maneira expressa a ação de improbidade, ela traz uma maior racionalidade ao sistema. Quando a gente tem maior racionalidade, maior clareza nas regras da legislação, obrigatoriamente a gente pode intuir que há maior segurança jurídica. E aí a lei, ela foi muito clara em alguns pontos, que a antiga redação da 8429, às vezes não era. Então, por mais que a gente critique o posicionamento do legislador, por mais que a gente não discorde de algumas diretrizes trazidas, e eu efetivamente tenho algumas críticas, né, a fazer sobre alguns dispositivos, mas a gente tem que entender que o normativo, ele trouxe, sim, maior clareza. Ele deixa claro a que ele veio, ele trouxe, inclusive, soluções práticas expressas na lei, que antes quem resolveu isso foi o legislador. Recentemente, inclusive, a gente teve uma decisão agora, em outubro, se eu não me engano, do ministro Gilmar Mendes, que analisando a ADIM, se eu não me engano, é 6658, o número da ação direta de inconstitucionalidade, veio sanar aquela questão de aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos quando a gente estiver falando de ato de improbidade culposa ou ato de improbidade qualificado como atentado aos princípios da administração pública. Então, só para você ver que a legislação anterior, ela tinha algumas omissões que precisaram da interferência do Poder Judiciário para trazer clareza ao intuito da sua aplicação. E hoje, eu acho que a gente tem um avanço nesse sentido. E quando a gente deu esse avanço, eu acho que fatalmente, quando as regras do jogo ficam mais claras, a maior segurança jurídica, ela é visibilizada. E, doutora Vládia, e o que nós, enquanto sociedade, podemos esperar de vantagem com relação a essa reforma da lei de improbidade? Eu cito ainda na mesma linha essa maior clareza nos dispositivos constitucionais, né, ou nos dispositivos legais, perdão. Acho que hoje fica mais claro para a sociedade o que é essa lei, o que é improbidade administrativa. Eu acho que fica mais claro, mais fácil da gente explicar. Eu brinco que eu gosto de, quando eu vejo que uma lei ela está clara, quando eu, Vládia, né, que sou uma operadora do direito, que trabalho com isso diariamente, consigo explicar para o meu pai, para a minha mãe, que não trabalham nessa área, de uma maneira fácil. E eu acho que a legislação trouxe isso. Então, eu acho que a gente, hoje, como sociedade, a gente consegue tornar mais claro o que é improbidade administrativa e como é que ela vai ser aplicada. Em que pese, eu entendo que, como a legislação ela é muito nova, muito recente, a gente vai precisar de um pouquinho de maturação social para a gente entender qual é a percepção da população sobre ela. E por que eu te digo isso? Porque em que pese ela tenha trazido maior clareza em alguns dispositivos, outras questões, e aí como eu citei para vocês a questão da retroatividade benéfica, ela trouxe uma certa instabilidade ao sistema que a gente tinha anteriormente. E isso para a sociedade fica um pouco confuso. Então, será que hoje o prefeito de um município pequeno lá do interior do Ceará, que é o meu estado, ou aí de Belém, do Pará, né? Será que um município, assim, Parapebas, né? Gente, para quem não sabe, eu morei aí em Belém um tempo, então viajei, tive a oportunidade de viajar por aí, então, onde muitas vezes a gente não identifica um posto, para ser mais claro, né? Uma unidade do Ministério Público. E, eventualmente, o prefeito dessa municipalidade pratica um ato possivelmente de improbidade. Será que o Ministério Público vai realmente, como único legitimado, conseguir alcançar a investigação e a fiscalização desse ato? Então, são questões que eu acho que a gente vai precisar amadurecer até para a gente ter uma visão das reais vantagens disso para a sociedade. Isso é um ponto que me preocupa. Eu achei que essa questão da legitimação exclusiva do Ministério Público, ela interferiu de maneira a não conseguir, talvez, alcançar todas as análises das condutas que são praticadas, principalmente nesses municípios mais distantes e menorzinhos, né? Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para dizer com clareza as reais vantagens dessa nova normatização. Você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer, mas eu tenho mais uma. Os antigos legitimados que desempenhavam esse mesmo papel ficaram engessados ou pelo menos enfraquecidos com o novo texto? Olha, eu acho que engessados, enfraquecidos, não. Porque eu acho que, como eu te falei, as procuradorias municipais e estaduais,
e federais também, que tinham essa competência concorrente com o Ministério Público para o ajuizamento de ação de improbidade, tem outras várias competências, né, super importantes nessa perspectiva de atuação de enfrentamento à corrupção. E aí, em determinados casos, especialmente aqui no âmbito federal, a gente tem a questão de firmar acordo de leniência, o próprio ajuizamento de ação de ressarcimento público pela condenação por sanções de improbidade, ele não foi vedado por essas instituições. Então, eu não acho que haja um engessamento, muito menos um enfraquecimento. Muito pelo contrário, eu acho que houve uma nova forma de repartição de competências. A legislação nova, ela partiu do pressuposto de que a aplicação de sanção, o sancionamento hoje, ou seja, a gente sancionar, aplicar perda de função pública, aplicar perda de valores, suspensão dos direitos políticos, isso sim é exclusividade do Ministério Público. Até fazendo um comparativo, né, uma aproximação com a atuação que já é exercida por essa instituição pública tão relevante no nosso Estado democrático de direito. O que a gente teve foi uma realocação dessa competência. Porém, e aí eu reforço mais uma vez, eu estou um pouco receosa da forma como o Ministério Público, né, com a estrutura que ele tem hoje, ele vai absorver essa competência. Para isso, basta a gente parar para pensar. Antes, a gente tinha várias instituições. A gente pode pensar, procuradorias dos municípios. Quantas a gente tem? Procuradorias estaduais, né, que hoje estão bem estruturadas, bem organizadas de regras. Nossas procuradorias estaduais, assim, têm um papel relevantíssimo na representação da União. A própria representação da União aqui no âmbito federal. Então, eram muitas instituições com essa competência. E agora a gente fez uma redução drástica, apenas no Ministério Público, né, obviamente, no âmbito das suas diversas subunidades. Mas é uma redução muito grande. Por isso que eu falei há pouco tempo da minha preocupação de como é que essa instituição ela vai absorver essa demanda. Mas engessamento e perda de competência, eu acho que não. Existem no país inúmeros casos de agentes públicos condenados por improbidade administrativa com decisões transitadas em julgado e outras ações ainda em tramitação no Poder Judiciário. Além disso, existem inquéritos que apuram condutas que poderiam se enquadrar como ímprobas nos termos da versão antiga da lei. E aí eu te pergunto, com a entrada em vigor das alterações da Lei de Improbidade Administrativa e a retirada da modalidade culposa, as pessoas que hoje, por exemplo, estão com seus direitos políticos suspensos ou respondem ações com base em condutas culposas poderão se beneficiar com a retroatividade da atual versão da Lei de Improbidade por ser mais benéfica em alguns pontos? Olha aí, eu ouso dizer que esse é o grande desafio dessa nova legislação, tá? Responder essa pergunta aí, eu acho que vai ser o grande e o principal, acho que problema, a questão que a gente vai ter que se debruçar. Por que eu te digo isso? O princípio da retroatividade mais benéfica da lei, ele é expressamente definido na Constituição, lá no artigo 5º, né? Acho que inciso 50, 40 por ali, e ele se aplica, diz, a lei penal não retroagirá. De fato, aqui, a gente não está falando da lei penal, a gente está falando de uma lei vinculada ao direito administrativo sancionador. Inclusive, aqui no artigo 5º da nova lei 8429, acho que parágrafo 2º ou 3º, não lembro bem, ele diz isso expressamente, ele diz, olha só, ação de improbidade, questões relacionadas a improbidades, está submetida aos princípios do direito administrativo sancionador. E o direito administrativo sancionador, gente, ele nasceu ali naquele limiar entre o direito administrativo e o direito penal. É um ramo do direito administrativo que tem crescido muito e tem tomado, vamos dizer assim, mais consistência nos últimos anos. E ele também ainda não estava muito bem resolvido totalmente sobre a sua base principiológica. Porque se ele fica ali entre o direito administrativo e o direito penal, em que medida os princípios que embasam o direito administrativo sancionador, ele vem do direito administrativo e ele vem do direito penal?
né? Então, isso já é uma discussão da própria base dessa seara acadêmica, e que ainda não está totalmente resolvido. E vem a legislação agora e diz, olha só, ação de improbidade administrativa, está submetida aos princípios do direito administrativo sancionador, sem dizer expressamente quais são os princípios que a ele se aplicam. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um dispositivo constitucional que fala da retroatividade mais benéfica da norma, mas para fins de lei penal. De fato, a nossa jurisprudência, há algum tempo, ela já vem admitindo a aplicação dos princípios, principalmente os princípios penais, especialmente da retroatividade benéfica, para o direito administrativo sancionador. Ocorre, porém, que agora, com essa nova legislação, esse problema, ele vai ter que ser enfrentado de uma maneira mais concreta. Para isso, eu queria lembrar para a gente aqui que quando a legislação nova, né, a nova 8429, ela diz que não existe mais ato de improbidade culposo, não existe mais aquela possibilidade de enquadramento de improbidade com base em princípio naquele rol exemplificativo. Então, a gente teve algumas condenações por prática de improbidade, por ato fora daquele rol que era descrito ali no artigo 11, né, porque hoje ele é taxativo, mas antes ele era exemplificativo. Enfim, são só dois exemplos de que, fatalmente, ações que hoje, inclusive, já transitaram em julgado, se fundaram em atos que antes eram improbidade administrativa e agora não são mais. Paralelo a isso, a gente tem essas ações que já transitaram em julgado, a gente tem as ações que, embora não tenham transitado em julgadas, elas já estão concluídas, né, que qualificaram como atos de improbidade, atos que não são mais. A gente tem as ações em andamento, que foram ajuizadas nesse sentido, mas que também hoje não se qualificam mais como atos de improbidade administrativa, e tem aquelas que estão em fase de investigação. O que a gente vai fazer com tudo isso? Né, na verdade, o que o Ministério Público e o Judiciário vai fazer com tudo isso? Então, a gente aplica de maneira ampla e irrestrita a improbidade administrativa. E aí, só para terminar a minha fala, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor, essa lei, a antiga lei, né, a antiga redação de improbidade, a lei 8429, se eu não me engano, é de 1992. Vamos supor que em 1993 alguém tenha sido condenado, uma hipótese aqui totalmente acadêmica, tá, gente? Por um ato de improbidade administrativa culposo. Então, desde 1993, ele está lá. Né, ele já teve a sanção de perdas de valores, eventualmente suspensão de direitos políticos, enfim, ressarcimento, enfim. Hoje, tanto tempo depois, isso deixou de ser improbidade. Será que essa lei vai retroagir para se aplicar a todos que foram condenados desde o implemento da legislação por conta dessa retroatividade benéfica? Essa é uma resposta que a gente vai ter que dar. E aí eu volto naquele ponto que a gente estava conversando agora há pouco. É uma nova discussão que vai ser trazida, né, tanto para a sociedade como para o Poder Judiciário, e a gente vai precisar trabalhar com essa perspectiva. Então, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte aqui ainda. Você já falou sobre isso. Durante a tramitação do projeto de lei que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos da Lei de Improbidade na ação direta de inconstitucionalidade, número 6.678, do Distrito Federal. Na parte dispositiva da decisão, o ministro deferiu medida cautelar que estabelece que a sanção de suspensão dos direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causam dano ao erário, e ainda suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, isso do inciso 3 do artigo 12 da Lei número 8429 de 1992. A questão em si é: qual o impacto dessa decisão monocrática sobre os processos judiciais sobre improbidade administrativa em tramitação aqui no Brasil? Vamos lá. Na verdade, essa decisão do ministro Gilmar, como você bem falou, uma decisão monocrática, ela foi exarada agora, recentemente, em outubro, e ela trouxe dois impactos bem objetivos. Primeiro, ele excluiu, através de uma interpretação, vamos dizer assim, conforme a Constituição, a possibilidade de aplicação daquela sanção de suspensão dos direitos políticos em dois casos. O primeiro caso é a improbidade culposa, e o segundo caso é a
improbidade por malferimento de princípio da administração pública. Entendeu ele, naquele momento, que por conta de uma interpretação do artigo 15 e o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, a Constituição exige que, para aplicação dessa modalidade de sanção, que é de veras pesada, ela exige a qualificação de um ato de improbidade, vamos dizer assim, mais pesado. Se a gente parar para pensar, essa perspectiva exarada pelo ministro Gilmar ali em outubro, ela foi totalmente absolvida pela legislação nova, né? A nova legislação, ela parte exatamente desse pressuposto. Se a gente for olhar ali no artigo 12, inciso 3, salvo engano, da nova legislação, a gente vai ver que quando o Ministério Público ou o Poder Judiciário, na sua capacidade decisória, for condenar alguém pela prática de improbidade administrativa por malferimento a princípio, é vedado, não existe mais a possibilidade de aplicação de sanção dos direitos políticos. Essa aplicação de sanção dos direitos políticos, ela ficou limitada à qualificação do ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, artigo 9, e por lesão ao erário, artigo 10. Paralelamente, a lógica da legislação também nova, ela excluiu, lembra que eu falei no começo? Ela excluiu a modalidade culposa de improbidade administrativa. Então, essa decisão judicial do Ministério Público, do Poder Judiciário, monocraticamente exarada pelo ministro Gilmar, ela foi absolvida na nova legislação. E aí, para responder qual é o impacto disso nas ações que estão em tramitação, e inclusive naquelas que já foram julgadas, com trânsito em julgado, a gente volta à discussão que a gente estava fazendo agora há pouco. A gente precisa entender se haverá alguma limitação e efetiva aplicação do princípio da retroatividade mais benéfica da norma no direito administrativo sancionador. Eu queria só dizer, e aí lembrar, porque às vezes parece assim, não, mas obviamente vai aplicar o princípio da retroatividade benéfica. Mas vejam só, abalizados doutrinadores de direito administrativo sancionador já estão levantando vozes contra a aplicação desse princípio dentro dessa área acadêmica do direito administrativo. Vejam o que eu estou dizendo. Não é que deixe de existir o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, segundo esses doutrinadores, mas ele seria restrito de maneira mais ampla ao direito penal. Aqui no direito administrativo sancionador, a gente precisa encontrar o bom termo, né, da sua aplicação. E aí, só mais uma vez, eu queria lembrar que ação de improbidade, Lei 8429, está submetida aos princípios de direito administrativo sancionador, e não aos direitos, a todos os princípios do direito penal. Assim, gostaríamos de abrir esse espaço para as suas considerações gerais sobre a Lei de Improbidade Administrativa e até mesmo acrescentar alguns comentários sobre um ponto que você considere importante da gente deixar registrado aqui. De consideração final, eu queria pedir, assim, na verdade, pedir a todos nós, né, enquanto cidadãos, enquanto operadores do direito, para a gente tentar absorver essa nova legislação numa perspectiva mais positiva, tentar interpretá-lo como um incremento ao patamar civilizatório da sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente deixar de criticar por criticar, mas aprofundar os estudos na intenção do legislador e tentando buscar a melhor resposta para a gente tratar esse assunto de improbidade administrativa que é tão caro à nossa sociedade. E eu queria trazer aqui, na verdade, 2 pontos que eu acho que é relevantes, queria chamar a atenção. Eu não tenho visto grandes discussões em torno disso, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. A nova legislação, ela trouxe um novo prazo de prescrição, né, para ação de improbidade. A gente sabe que toda atuação do poder público, ela tem um prazo para ser executada. Salvo engano, se nesse prazo não for executada, a administração perde o direito, né, de exercer de ajuizar aquela ação. Para fins de improbidade administrativa, foi eleito o prazo de 8 anos, mas aí essa não é a questão. A grande questão é que esse prazo de 8 anos, ele passa a contar, na verdade, ele é contado, segundo a redação expressa da legislação, a partir da ocorrência do fato. E se for em caso de fatos de continuidade delitiva, como a gente chama, crime permanente, quando cessar a prática desse ato. Por que isso é preocupante, Vládio? Porque veja que o prazo ele começa a contar não da ciência pela administração pública. Então, não é quando o Ministério Público tomar ciência que o prazo vai começar a contar. Mas mesmo enquanto o único legitimado dessa ação não souber, simplesmente não tiver tido notícia desse fato possivelmente irregular, o prazo já está contando contra ele. Isso gera uma sensibilidade muito grande quando a gente está falando que o único legitimado para ajuizar essa ação de improbidade não possui, vamos dizer assim, assento em todas as unidades da federação, em todos os municípios.
né? Então, além da gente ter a dificuldade procedimental do Ministério Público, a gente tem contra ele um prazo que eu digo que é um prazo injusto, né? Como é que eu vou me manifestar, como é que eu vou atuar enquanto representante da administração pública para investigar e para ajuizar uma ação se eu nem sei que esse fato, se eu ainda nem tive ciência que esse fato foi praticado. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho que é extremamente interessante todos darem uma olhadinha é sobre o regramento, o procedimento para decretação de indisponibilidade dos bens. Hoje a gente tem limitações extremamente interessantes e, ao meu ver, eu acho que o legislador foi muito bem quando ele esclareceu alguns pontos sobre a possibilidade e limitação de decretação de indisponibilidade dos bens. E aí eu cito só um aqui, que quando o legislador traz expressamente a impossibilidade de, numa ação de improbidade administrativa ou previamente a ela, haver a decretação de indisponibilidade de bens num valor maior do que o que seria adequado para o ressarcimento integral do dano e para a lesão causada pelo ato praticado. Era muito comum a gente visibilizar, quando o ato era praticado por mais de uma pessoa, por mais de um agente público, de que individualmente eram indisponibilizados bens deles que, somados, davam um valor muito superior à lesão causada. E isso não é, ao que me parece, isso não é razoável, isso não é justo, né? E a legislação tentou limitar essa decretação, racionalizar, né, esse procedimento de decretação de indisponibilidade, assim como outros dispositivos lá que ele traz. Então, eu acho que são dois pontos interessantes vocês darem uma olhada e se aprofundarem um pouquinho mais. No mais, eu queria agradecer, foi ótimo estar aqui, foi excelente esse bate-papo, espero que a gente possa se encontrar mais vezes, e deixar um grande abraço aí para os meus colegas paraenses, uma cidade que eu, Belém, Pará, um estado, uma cidade que me acolheu com tanta felicidade e me traz tão boas memórias. Muito obrigada aí para o pessoal da revista eletrônica Cidades e Negócios, parabéns pelo trabalho. E vamos continuar, assim, divulgando esses assuntos polêmicos do direito, tanto administrativo, constitucional, né, que tem tanto impacto e tanta relevância na nossa sociedade. Esse assunto é realmente muito longo, tem muita coisa para ser falado sobre improbidade administrativa ainda. Muito obrigada, doutora Vládia, e até uma próxima oportunidade. O assunto de hoje foi a reforma na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429 de 1992, que foi profundamente alterada pela Lei nº 14.230 de 25 de outubro de 2021. Quem nos esclareceu muito sobre este importante assunto foi a advogada Vládia Pompeu. Ela é mestre em Direito, procuradora da Fazenda Nacional, assessora especial do Advogado-Geral da União, professora de cursos de graduação e pós-graduação em Direito no IDP e palestrante. Esta é a revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades. Existe um Brasil que dá certo. Existem boas ideias e incontáveis iniciativas inovadoras do poder público que servem de inspiração e exemplo. Elas estão em todas as regiões do país. Veja aqui, revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades.